Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai com humildade tomar de volta. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Por isso que o PSD está crescendo. O PSD não tem dono. O PSD, no momento certo, vai iniciar suas consultas para ver o que fazer no plano nacional. Diga lá, Celso. Fala aí, Fernando. Estamos aí para mais uma sexta-feira. Sabemos da força dessa extrema-direita no país, ninguém nega essa força, ninguém nega, a capilaridade nacional dessa força. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Esse será um programa dedicado às eleições. No primeiro bloco, a gente trata da disputa mais acirrada desde a redemocratização na maior cidade do país. Em São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos passaram ao segundo turno, com diferença de apenas 25.012 votos entre eles. A diferença entre Nunes e Pablo Marçal, o terceiro colocado, foi inferior a 82 mil votos. Há ainda 2 semanas de campanha, mas hoje não resta muita dúvida de que o atual prefeito é o favorito. Dou um exemplo. Dos 19 distritos da cidade em que Marçal ficou em primeiro, Nunes ficou em segundo lugar em 16 deles. Nós vamos falar das dificuldades do PT ou da chapa PSOL-PT em regiões da cidade em que o partido de Lula costumava ser dominante, como a periferia da Zona Sul. Vamos falar das estratégias dos 2 candidatos. A do prefeito inclui fugir de debates, isso está claro, e falar também dos desafios de Boulos. Ele deve buscar o eleitor do centro ou deve apostar nos eleitores antissistema? As 2 coisas dirão alguns, mas não é simples essa fusão entre Geraldo Alckmin e Pablo Marçal. No segundo bloco, a gente vai tratar da vitória muito expressiva da direita no país. Os 6 principais partidos do campo conservador, PSD, MDB, PP, União Brasil, PL e Republicanos, elegeram juntos 4.058 prefeitos no primeiro turno, entre os 5.569 municípios do país. PSD de Gilberto Kassab sai da eleição como grande vencedor. Em São Paulo, antigo território do PSDB, os kassabianos elegeram 207 prefeitos. O PL de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro vem em segundo, com 106 prefeitos. O PSDB, aquele de antigamente, fez apenas 23 prefeituras e o PT 4. É disso que estamos falando. Em Minas, no Paraná e na Bahia, o PSD foi o primeiro colocado em número de prefeituras. Se a gente considerar as 103 cidades com mais de 200 mil eleitores, aquelas em que a disputa pode ser em 2 turnos, o PL teve o melhor desempenho. Conquistou 10 prefeituras e disputa mais 23 no segundo turno. O PT conquistou só 2 e disputa mais 13. O vento está soprando com vontade para o campo conservador e nós vamos tentar entender por quê. No terceiro bloco, vamos tratar da esquerda. O que esperar dela para 2026? Sem Lula, o que será do PT? A crise é de nomes ou de discurso e compreensão das novas realidades do país e do planeta? O que fazer? Perguntava o velho Lenin em 1902, no seu famoso livrinho. 120 anos depois, as respostas evidentemente são outras. Mas quais? É isso, vem com a gente. Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você. Eu não falei do Silas Malafaia, mas eu sei que você quer falar da briga ou do teatro entre Silas Malafaia e Jair Bolsonaro a respeito da dubiedade ou da omissão de Jair Bolsonaro no primeiro turno da eleição. Por onde você quer começar? Fernando, realmente a postura do Silas Malafaia, ela é meio que um emblema desse conceito de primárias da direita que a gente falou aqui. O que se confirmou nessa eleição, e sobretudo São Paulo, é que várias lideranças paralelas ao Bolsonaro se movimentaram em muitas esferas. E São Paulo parece ser o principal campo de batalha, porque é nessa eleição de São Paulo que vai ficar decidido se o Tarcísio vai ser o principal nome da direita para concorrer à presidência ou não.
Um petista com quem eu conversei nesses dias pós-eleição me falou: São Paulo vai ser a nossa batalha de Stalingrado. Para quem faltou na aula de história, a batalha de Stalingrado foi quando o exército alemão foi derrotado pelas tropas da União Soviética pelo controle da cidade que leva esse nome, e foi a maior e a mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial. Conversando com algumas pessoas da campanha do Boulos, eles têm algumas convicções. A primeira é de que o laudo falso do Pablo Marçal foi o que o tirou dessa disputa. Eles acreditavam que realmente seria o Pablo Marçal e não o Nunes que estaria com o Boulos no segundo turno. E agora, nessa nova etapa, que é uma nova eleição, né, o foco deles vai ser mais atacar a gestão do Nunes do que ficar no debate ideológico. Vai ser só mostrar o que o Nunes fez e não fez, sobretudo o que ele não fez. E o Nunes vai fugir do debate ideológico, de qualquer debate. Exato. O que aconteceu foi o seguinte: dos 15 debates para os quais os dois foram convidados até agora, para esse segundo turno, o Nunes disse que só quer ir em 3, do SBT, da Record e da Globo. Mais nenhum. 15 debates também ninguém aguenta. Imagina se fossem 15 debates, a gente ia morrer É um por dia, quase. de intoxicação. Mas, enfim, ele não quer ir em muitos debates, até porque a gente vê que é um ponto fraco dele, né? Então, até faz sentido estrategicamente da parte dele não querer. Tanto que hoje o Boulos foi sozinho num debate da Rede CBN. No âmbito geográfico, eles vão investir sobretudo na zona leste de São Paulo, Itaquera, Tatuapé, onde o Marçal ganhou, mas onde o PT era forte em determinados momentos ali dos últimos anos. A Zona Leste é um mundo, ela é enorme. O PT ganhou agora, o Boulos ganhou só na franja da Zona Leste, bem na ponta. O PT ganhava bem mais para dentro. A Zona Leste começava malufista e virava petista, do metade para frente. Mas o PT realmente teve um desempenho bem aquém do que teve em outras eleições na Zona Leste como um todo. A Zona Leste é um mundo, é maior, só a Zona Leste é maior que a maioria das cidades do país. E aí eles vão investir sobretudo na Zona Leste e não tanto na Zona Sul, onde o Boulos também perdeu, de certa forma, um eleitorado que votava na esquerda, sobretudo na região de Parelheiros, Grajaú, que acabou indo com o Nunes dessa vez. Pela análise de todo mundo com quem eu conversei, a grande razão por essas regiões terem votado no PT quando o PT era prefeitura não era ideológica, da mesma forma que não é ideológica a razão deles terem votado no Nunes nessa eleição, né? A máquina está sendo usada ali de uma forma muito eficaz. Mas pelo que eu conversei, o foco vai ser a Zona Leste. E tem a questão, o fator Lula e o fator Alckmin. Eles estão contando muito com a ajuda do Lula e do Alckmin nesse segundo turno. Estão com uma grande expectativa que o Lula de fato se envolva na campanha muito mais do que se envolveu no primeiro turno. E inclusive pessoalmente, que ele vá para São Paulo todo fim de semana para sair com Boulos em campanha na rua mesmo. Então essa é a grande expectativa deles, que a gente ainda não sabe se vai se concretizar. Porque só tem 2 semanas também para ele fazer isso. Esse fim de semana, por exemplo, ainda não está previsto que o Lula vá, né? Então só tem ver. o outro, tem esse e o outro. Depois no terceiro já é a eleição. Algumas movimentações aconteceram nos dias que se seguiram, indicando muito esse reagrupamento da direita. Quando o pastor Silas Malafaia deu aquela entrevista para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, chamando o Bolsonaro de covarde e criticando a posição dúbia dele em relação ao Pablo Marçal e a candidata de Curitiba, Cristina Grêmio, o Malafaia não estava necessariamente mostrando que ele é um grande apreciador da lealdade partidária. O que ele estava fazendo era sinalizar para o eleitorado evangélico que, de novo, a gente tem que dizer, é um eleitorado heterogêneo, tal, não quer dizer que o Malafaia controle todos os evangélicos, não é isso. Mas era sinalizar para esse eleitorado que o Bolsonaro deixou de ser o farol dessa direita conservadora e que o Tarcísio, sim, foi coerente e tal. Então, o que o Malafaia fez, de certa forma, foi dar um chute ali para 2026. Foi legitimar o Tarcísio como nome da direita perante essa massa que o acompanha. E, obviamente, depois a gente viu o desenrolar disso, né? O Bolsonaro não atacou de volta o Malafaia, nem os filhos dele fizeram isso, para justamente não levantar essa discussão muito mais. E o Malafaia depois foi lá e passou um pano quente ali, deu uma soprada para tentar pacificar, disse que tá tudo bem, eles estão resolvidos e tal, mas o movimento Malafaia foi calculado. Ele não deu essa entrevista num rompante de ódio. O começo de 2026
para a direita, nessa divisão da direita, foi essa entrevista. E assim, se a gente olha o histórico do Malafaia, que já apoiou o Lula, falar em lealdade partidária parece piada. Bastidores dessa versatilidade partidária do Malafaia, do mundo evangélico como um todo, eu acho, estão bem contados no livro Púlpito, que foi lançado esse ano pela jornalista Ana Virgínia Balussier. E eu queria resumir um pouco aqui a história do Malafaia com o PT, que eu acho que vale a pena a gente relembrar. Parece que o Malafaia esqueceu, né? Mas a gente pode relembrar. Na eleição de 89, o Malafaia estava com o Brizola, apoiando o Brizola. Quando o Brizola perde e não vai para o segundo turno, o Malafaia apoia o Lula. E ele já era, naquela época, uma personalidade do mundo evangélico. Aquela eleição foi o Collor em primeiro e o Brizola e o Lula ficaram muito próximos em segundo lugar, para passar para o segundo turno. Na campanha de 2002, o Malafaia chegou a aparecer no horário eleitoral na TV pedindo voto para o Lula. Ou seja, ele continuou não. Ele, obviamente, quando o Fernando Henrique estava no poder, a Assembleia de Deus estava ciscando por ali também. Mas ele ficou relativamente firme com Lula até o final do primeiro governo. Um ponto de inflexão ali foi o PL 122, que criminalizava a homofobia, que foi apresentado em 2006 e que tinha o apoio do governo. Ali a relação com Malafaia e com os evangélicos começou a azedar paulatinamente, até chegar num ponto de não retorno. E esse ponto de não retorno foi o governo Dilma. E isso porque a Universal tinha um ministério no primeiro governo Dilma, o ministério ocupado pelo nosso querido ex-prefeito Marcelo Crivella, que era ministro da Pesca da Dilma. Exato. No caso do Malafaia, ele já tinha desembarcado há muito tempo, quando isso que eu vou contar aconteceu. Mas esse também foi um ponto de inflexão no caso dele, porque foi aí que ele começou a apoiar o impeachment e a ser um anti-governo muito mais forte. Teve uma operação da PF que desbaratou um esquema de desvio de dinheiro que mostrava que um advogado investigado tinha feito um depósito de 100 mil numa das contas da Assembleia de Deus. O Malafaia chegou a ser indiciado por ter colocado as contas da congregação para lavar dinheiro. Mas a investigação não foi para frente porque o advogado que fez o depósito, depois ele disse numa delação que aquilo era apenas uma doação de um fiel, que ele não estava lavando dinheiro na Assembleia de Deus. Tudo isso deixou o Malafaia pé da vida, sobretudo porque nessa mesma operação a PF também identificou depósitos não explicados para uma igreja. E o padre não foi indiciado, e o Malafaia foi. Então ele concluiu que o padre foi poupado pelo governo, pela PF, como se aquilo fosse uma maquinação do governo, entendeu? E ele não tivesse sido poupado. E tudo isso também coincide com a chegada das pautas mais progressistas no Congresso, a discussão sobre o aborto. Tudo isso acabou formando esse caldo que distanciou os evangélicos do governo. Mas o Silas, desde muito antes, estava muito mais ligado à direita. Em 2013, o Silas já estava casando a Michelle e o Jair Bolsonaro. A cerimônia de casamento deles na Barra da Tijuca foi celebrada pelo Silas Malafaia, quando toda essa extrema-direita ainda era mato. Voltando um pouco para o presente, gente, muita gente tem falado, na esquerda sobretudo, que o Bolsonaro saiu menor dessa eleição. Em razão do que aconteceu em São Paulo, em razão do que aconteceu no Rio, etc. Eu não sei se eu concordo, mas ele claramente conseguiu a façanha de desagradar todo mundo em São Paulo. O eleitor dele que vota no Pablo Marçal está irritado com ele pelo apoio ao Nunes. O que votou no Nunes está indignado com o apoio subterrâneo ao Marçal. O Valdemar ficou super descontente com a atitude do Bolsonaro. O Paulinho da Força, do Solidariedade, disse para a coluna da Malu Gaspar que o Bolsonaro só vai atrapalhar, então é melhor ele ficar fora da campanha do Nunes. Paulinho da Força faz parte dessa coligação ali do Nunes. No dia da eleição, um pouco antes de começar a apuração, enquanto a gente gravava a nossa transmissão, eu estava conversando no celular com algumas pessoas da campanha do Nunes e eles estavam absolutamente em pânico, muito céticos em relação à chance do próprio Nunes ir para o segundo turno. Sobretudo depois daquela declaração do Bolsonaro de que apoiaria o Marçal caso ele fosse para o segundo turno. Para eles, assim, o Bolsonaro se tornou uma pessoa que eles não querem perto nem para pedir voto atualmente, assim, né? Pelo menos o retrato de hoje. Não sei se conforme a campanha avançar, se o Boulos conseguir chegar mais perto, estiver acima nas pesquisas, talvez possam vir a mudar de opinião, mas o retrato de hoje é a distância total do Bolsonaro. Eu tenho um pouco de reserva ou de prudência para decretar
digamos assim, esse encolhimento do Bolsonaro, é óbvio que o Pablo Marçal sinaliza alguma coisa nova e o Tarcísio se fortaleceu. Essas duas figuras... O Marçal a gente não sabe se vai ser viável politicamente, se a justiça vai decepá-lo, o que é provável, né? Celso. Então, Fernando, bom, como a gente disse nos outros programas, né? São Paulo foi uma dessas cidades que polarizou porque o prefeito era mal avaliado, né? Porque, em geral, como a gente vai falar no próximo bloco, os prefeitos bem avaliados se reelegeram com grande facilidade. Então, esses lugares onde a gente viu polarização, essas coisas, é sempre onde o prefeito era mal avaliado. Eu queria primeiro marcar que o bom desempenho do Boulos conseguiu chegar no segundo turno numa campanha violentíssima, sem grandes apoios do Lula. O Lula ficou basicamente ausente da campanha do Boulos até o finalzinho ali, que eu, inclusive, não acho que tenha feito muita diferença esse finalzinho. Então, ele teve um bom desempenho mesmo. Ele é bom de voto, ele saiu bem nos debates, ele traz uma imagem de renovação que estava faltando à esquerda. Eu acho que isso é um fator no bom desempenho da Natália Bonavides em Natal, por exemplo. Que é deputada do PT, candidata que está no segundo turno, né? Isso, está no segundo turno. Sempre bom lembrar, o Boulos, como aliás o PSOL, sempre foi muito melhor de rede social do que o PT. Assim, o Boulos se garante nesses podcasts de direita, por exemplo. Você manda ele para lá, ele sabe se virar lá, entendeu? Então ele realmente tem umas habilidades, assim, umas traços de perfil que eu acho que é provável que a esquerda comece a imitar de agora em diante. A gente discutir por que Boulos e Nunes foram para o segundo turno e por que o Marçal não foi, tem um caráter altamente especulativo, que a diferença é tão pequena que, assim, não há absolutamente nenhuma metodologia que vai te dar uma análise com o grau de refinamento que seria necessário para você saber o que fez com que esses, enfim, 20 mil fosse para lá ou para cá. A diferença do primeiro para o terceiro é 80 mil minúscula, votos. Exatamente, é minúscula. Então, assim, o que ficou claro é que, no final das contas, prevaleceu o Nunes, que tinha o apoio do Tarcísio, tinha a máquina da prefeitura, porque ele é o atual prefeito, e o Leonardo Sakamoto sacou bem isso numa matéria para o UOL, tinha uma rede de vereadores. O Sakamoto sacou? Podia fazer os sacadas do Sakamoto, né, Sakamoto? Se você fizer um dia, você me paga direito. O Nunes dispõe de uma base de vereadores apoiando ele muito forte, e alguns resultados dele na Zona Sul, por exemplo, provavelmente se explicam por isso, porque ele tem apoio de máquinas políticas muito fortes por ali, né? Milton Leite, sobretudo. Milton Leite, sobretudo, exatamente. E ele tinha meio que a sua base eleitoral na Zona Sul. A Zona Sul, que para quem não é de São Paulo, a Zona Sul parece que é a parte rica, né? Não é. A parte rica é a região central. Exato. E Zona Oeste de São Paulo. Centro e Zona Oeste. E é uma das regiões onde a esquerda moderna brasileira renasceu. É um dos lugares onde teve os movimentos de igreja e de donas de casa contra o custo de vida nos anos 70, que é considerado por estudiosos uma espécie de renascimento da sociedade civil ali, depois daquele período terrível ali do AI-5 e tal. E aconteceu antes do sindicalismo do ABC, inclusive. Uma fonte que entende muito de eleição municipal de São Paulo, com quem eu conversei, me disse que é muito comum que na Zona Sul, quando a gente fala, né, que a máquina entrou em ação, eles têm um controle muito grande das pessoas que estão trabalhando na campanha. Os vereadores locais ali, eles cobram militância da população e anotam o título de eleitor de cada um que está trabalhando. É óbvio que eles não vão conseguir ver o voto dessa pessoa, mas assim, as pessoas, em certa medida, se sentem intimidadas. E isso acontece na Zona Sul de São Paulo, sobretudo por meio dos vereadores. Isso, uma pessoa que trabalhou em muitas eleições ali me contou, impressionante, sobre como é o uso da máquina, né? Além de fazer asfalto, você tem uma tentativa de intimidação, de certa forma. Bom, o Boulos agora no segundo turno vai ter o desafio aí que o Fernando citou na abertura, de ao mesmo tempo se mostrar razoavelmente moderado, razoavelmente aberto a conversar com o centro, etc. Mas de uma certa forma, pelo menos um pouco disruptivo, né? Pelo menos um pouco assim, eu não sou um político tradicional. Que aliás ele não é, né? Ele era líder de movimento social, ele agora até é deputado, mas a origem dele realmente é meio de outsider, né? Mas como é que ele faz esse equilíbrio, como é que ele monta essa receita? O Lula levou 20 anos para chegar numa fórmula que funcionasse para ele, o Boulos vai ter que fazer isso em 15 dias. Agora, uma coisa que está claro é que saber se o Boulos tem chance ou não depende crucialmente da capacidade dele de ganhar esses votos que costumavam ser do PT, né? Então, por exemplo, ele tinha uma certa esperança de sair bem na Zona Sul com votos do pessoal que apoiava Marta Suplicy, não deu certo. É bom lembrar, por exemplo, o Marçal ganhou 6 zonas eleitorais que deram vitória ao PT na última eleição, na eleição presidencial.
São Miguel Paulista, Itaquera, Hermelino Matarazzo, Ponte Rasa, Parque do Carmo e Teotônio Vilela. Então, assim, esse eleitor, em tese, se o cara votou no Lula 2 anos atrás, ele não é um antipetista furioso. Claramente tem espaço para o Boulos entrar aí. A maior parte do antipetismo radical se formou ali em 16, 18. Pouca gente deixou de ser eleitor do PT e virou antipetista radical de 2022 para cá. É um eleitorado que ele tem chance de conquistar. Se ele conquistar esses eleitores, o jogo ainda é difícil para ele, mas ele está no jogo. Se ele não conseguir entrar aí, acabou. E eu queria chamar a atenção também para um negócio interessante da campanha de São Paulo. O lado ruim da campanha de São Paulo, acho que ficou óbvio, né? Assim, não precisa nem ser destacado, né? O Nunes falou que foi a pior campanha da história de São Paulo e acho que ninguém discorda disso. Não que ele tenha colaborado para ser muito diferente. Exatamente, ele tá falando com lugar de fala, né? A gente já falou no domingo, no foro especial lá da eleição, a eleição brasileira tá ficando meio parecida com a eleição americana, porque tem essa coisa da abstenção, né? Então, sua vitória depende muito de fazer as pessoas irem votar, né? E, num certo sentido, essa estratégia Pablo Marçal pode funcionar de empolgar as pessoas a irem votar. Eu acho difícil conseguir medir, porque, como eu disse, a diferença é muito pequena. Mas uma das possíveis explicações da derrota do Marçal é que ele, ao mesmo tempo, aumentava a rejeição dele muito rápido, né? Então, pode ter tido gente também que saiu para votar para ele perder. Por completo horror ao Pablo Marçal, foi lá na última hora, votou em alguém para tirar o cara do segundo turno. Então, assim, não é um jogo fácil, não. Pode perguntar para os políticos americanos lá se a vida deles é fácil. Mas aí é diferente dos Estados Unidos, que você tem duas forças claramente hegemônicas, e aqui em São Paulo a gente teve 3 candidaturas, sendo 2 de direita, né? Vamos dizer assim. Exato. O que o Marcos Nobre chamou de hegemonia, né? A direita se dá ao luxo de ter uma divisão interna para disputar, para ver qual facção da direita vai levar a parada. Sem dúvida. Não, e cada um ficou com quase 1/3 dos votos, né? Quer dizer, assim, para falar o lado bom da eleição de São Paulo, eu acho digno de nota que, pelo menos assim, o universo que criou PT e PSDB se manifestou. O público que geral votava no PT foi pro Boulos e deu ao Boulos uma boa votação e pegou um cara com um perfil, inclusive, que lembra um pouco o PT das origens, etc. E a candidatura da Tabata mostrou que pelo menos aquela corrente de opinião que existia, que era um negócio dos tucanos meio tecnocráticos, meio social-liberal, uma coisa assim, ainda existe. E você conseguir mais ou menos 10% no eleitorado de São Paulo, concorrendo pelo PSB, sem apoio, não sei o que lá, é um desempenho muito bom, né? Quer dizer, assim, então, enfim, quer dizer, essas correntes ainda existem, né? E os políticos certamente vão prestar atenção nisso. Não né? é um desempenho muito bom, né, Celso? Mas é um desempenho digno de nota. Pois é, eu achava que o desempenho seria melhor antes de virar bagunça a campanha. Antes de entrar Datena e Marçal. Depois eu achei que ia ser muito pior do que isso. Certo. Depois eu achei que ela ia desidratar completamente, entendeu? E não desidratou, ou seja, tem uns 10% de São Paulo que quer isso aí, né? Que eu acho digno de nota também. Conforme a gente vinha falando, o Datafolha divulgado na noite dessa quinta-feira dá ampla vantagem a Nunes na largada do segundo turno. Ele tem 55% das intenções de voto contra 33% de Boulos, uma diferença de 22 pontos percentuais, que é imensa, mesmo considerando a margem de erro da pesquisa de 3 pontos para mais ou para menos. Em BH, da qual falaremos logo a seguir, o prefeito Fuad Noman, do PSD, larga na frente do bolsonarista Bruno Engler, do PL, 48-41. Por hora, essa é uma disputa que promete ser bem mais acirrada. É isso, voltamos. O quadro ainda é de favoritismo do Nunes, e essa eleição só não tá no bolso dele porque ele é muito ruim, né? Enfim, entendeu? Assim, então ele ainda... Contra ele tem o fato de ainda ter dias de campanha antes da eleição, Beleza. Né? Pô, o Nunes tem o carisma de um formulário de segunda via de carteira de identidade, né, cara? O que dificulta a vida do Nunes é a eleição não ser hoje. Né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele ainda é o favorito. Muito bom. Depois dessa, nem sei por onde eu vou pegar o fio da meada, né? Claro. Carisma de formulário de segunda via de certidão de identidade. Então, encerramos o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos falar da eleição pelo país no segundo bloco. Depois de um rápido intervalo, já voltamos. Muito bem. Celso, acho que podemos começar com você, o segundo bloco. Eu registrei na abertura a vitória da direita e dentro dela do Kassab, em especial do partido do Kassab, o PSD, e o desempenho muito bom também do PL. É uma vitória do PL também. Agora que
as coisas já sedimentaram um pouco, já decantaram nesses 3, 4 dias que passaram desde a eleição, já deu para ver com um pouco mais de clareza o tamanho do estrago. Essas duas figuras, o Kassab e o PL, eu acho que são bem ilustrativas de 2 movimentos que aconteceram na política brasileira nos últimos anos, e eu acho que eles interagiram para produzir essa grande vitória da direita nas eleições municipais de 2024. Por um lado, essa foi uma eleição marcadamente de máquina. Assim, teve 81% de taxa de reeleição. Conversando com o pessoal de política essa semana, eles diziam, cara, teve a história das emendas PIX que os parlamentares mandam para os prefeitos, o dinheiro que eles mandam lá. A taxa de reeleição nos municípios que mais receberam emendas PIX é maior ainda, é quase 90%. Teve prefeituras que aumentaram impostos nos últimos anos, então as prefeituras estavam com dinheiro para fazer obra. Então, assim, primeira coisa a dizer, olhando para o resultado, é que essa foi uma eleição com altíssimo peso da máquina. Assim, se o cara era prefeito e tinha uma avaliação razoável, ele ganhou. E isso dificulta um pouco a gente tirar daí grandes tendências ideológicas na interpretação, por exemplo, para extrapolar para a eleição presidencial, porque a ideologia aqui está na eleição passada ou retrasada, quando esses caras ganharam, provavelmente aí sim, pela onda de direita de 2016. A eleição da pandemia, que não teve campanha, também foi ótima para quem estava concorrendo à reeleição. Então, assim, a gente não sabe ainda se isso aqui é ainda uma onda da direita ou uma inércia que favoreceu a direita, pelo fato de que foi uma eleição de máquina. Então, esse eu acho que é o aspecto Kassab da história. E você tem o outro lado, que também é indiscutível, que é a onda de direita e de extrema-direita propriamente dita, que também existiu. Eu acho melhor a gente esperar um pouco para julgar o sucesso deles, porque se eles ganharem Curitiba e Belo Horizonte, aí dá para dizer que o Bolsonaro teve uma boa eleição. O PL, porque aí, que está disputando o Engler em Belo Horizonte, a moça que não é do PL, mas... É a do Partido da Mulher Brasileira. É que ela não é o apoio oficial dele, ela é o ela é o marçal dele, né? Exatamente. Aliás, pois é, Curitiba vai ser uma confusão de interpretar isso, hein, gente? Mas aí são 2 candidatos que estão nessa órbita da extrema-direita, com esse discurso. Eles então, eu passam acho que mais ou menos. O Pimentel é do PSD, do Kassab. O PSD. Não, eu tô falando ela e o Engler. Ah, tá. Assim, a Cristina e o Engler são da extrema-direita, claramente. Sim. Por isso que eu acho que esses dois, se eles forem eleitos, aí é uma vitória do Bolsonaro. Então, eu acho que eu vou suspender o julgamento um pouco do quanto ele ganhou ou perdeu. Agora, eu acho que a atuação, eu tô de acordo com o Malafaia, né? Essa atuação dele em São Paulo foi um desastre, assim, para ele mesmo. A gente falou aqui isso algumas vezes. Quem diria, hein? Pois é, que esse dia chegaria. Eu e o companheiro Malafaia. Você concordando com o Malafaia. Exatamente. Mas dá para entender o que ele quer dizer, porque, por exemplo, o Bolsonaro se desvalorizou como aliado nessa eleição, porque você é um cara que não é maluco, você é um cara da direita mais normalzinha. Você quer os votos que o Bolsonaro tem para entregar, mas não se ele for te trair na primeira oportunidade que um doidão de internet fizer sucesso no Twitter. Esse pessoal do Nunes vai ser uma espécie de exemplo para muita gente nas próximas eleições. É confiável você apostar suas fichas numa aliança com esses caras da internet, esses caras da extrema-direita mais desarticulada, né, mais extremista e ao mesmo tempo menos partidarizada? Isso vai ser complicado. E, sobretudo, deve dizer uma coisa, a anistia que o Bolsonaro quer depende do Congresso. O Pablo Marçal, o partido dele não tem nenhum deputado no Congresso. A Cristina Gambler deve ter, eu acho que sei lá. Teve eu acho que não tem mais. Eu acho que nem tem mais. Esse pessoal que ele tá bancando aqui é um pessoal que não tem voto para livrar ele quando ele for tentar ser anistiado. Então, assim, eu acho que do ponto de vista pessoal para ele, eu acho que a eleição foi ruim por culpa exclusivamente dele, que não soube se posicionar nessas questões, entendeu? Qualquer posição que ele tivesse tomado seria melhor do que ter essa falta de posição que ele teve. Assim, isso aí ele só deixou todo mundo com raiva dele. Eu achei que ele se enfraqueceu lá dentro da direita. Embora a direita em si continue fortíssima. Se ele sair, vai entrar um outro cara, enfim, um Nicolas, aí um Tarcísio, sei lá. E, aliás, não sei se vocês já viram, mas o Nicolas já gravou um vídeo aí dizendo pro público dele, vocês sabem, o PT é nosso adversário, mas agora tem um adversário oculto, que é o PSD do Kassab. Então, assim, eles estão de olho no PSD. Porque no caso, o PSD é o do Fouad Noman, exatamente, que é o adversário do Bruno Engler, exatamente, né? Eles já vêm com isso há um tempo, essa tentativa de colar o PSD à em São Paulo, o Tarcísio encarna muito bem essa divisão entre um pé no bolsonarismo e um pé no kassabismo, digamos assim, né? O Kassab deu uma entrevista para Andréa Sadi essa semana na Globo News, em que exaltou muito o Tarcísio e falou, eu estou com o Tarcísio. Foi uma evolução até o Kassab assumiu que é de direita, finalmente. Exato. Agora, ele desassume daqui a 15 dias, se for o caso. Exato. É que o Tarcísio encarna bem essa figura, ele pode ir para qualquer lado, ele pode forçar para a extrema-direita ou amenizar
segurar um pouco, fingir que ele é um direitista moderado, um cara de centro. Ele exprime bem o momento, a figura do E o Tarcísio. Tarcísio, por enquanto, está entre os vencedores da eleição. Supondo que o Nunes ganhe. Assim, eu sinceramente suspeito que o Nunes era favorito desde sempre, mas pelo menos ele vai poder dizer que inclusive apoiou o Nunes na hora difícil, né? Que é uma coisa que conta muito. O Celso, só fazer uma ponderação, você falou do Nicolas, só para lembrar aqui que o Nicolas, apesar do jatinho que o Valdemar deu para ele fazer campanha pelo PL Brasil afora, ele elegeu menos da metade dos nomes que ele apoiava. Acho que vale a gente mencionar isso. E alguns do que ele apoiava tinham toda a cara que se elegeriam de qualquer maneira. Que nem o cara veio aqui no Rio apoiar o Eduardo Paes e depois sair dizendo que foi ele, né? Falei, pô... Apoiou o João Campos, ele ganhou, né? Porra, né? E aí, só para falar de duas eleições que eu acho bem importantes agora, o Rio Grande do Sul tá com toda a cara que o Melo vai ganhar, ele praticamente já ganhou, né, no primeiro turno, ele teve 49, tanto por cento, se ele perder essa eleição vai ser uma façanha sensacional. Só se ele conseguir fazer que nem o Alckmin em 2006, tem menos votos, né? Que teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, contra o Lula. Isso até, com essa abstenção alta, isso em tese até é possível se o outro cara conseguir levar gente que não votou para votar, né? Mas a diferença é grande, isso vai dar uma DR lá dentro da esquerda gaúcha. Muita gente achava que a Maria do Rosário nunca teve chance, porque ela tinha uma rejeição alta. Sempre bom lembrar, né? A rejeição da Rosário é mais pelas qualidades que pelos defeitos, né? Porque ela defendia direitos humanos, etc. Mas isso não interessa na hora de contar os votos. A Juliana Brizola, que foi em terceiro, com uma boa votação, já deixou mais ou menos claro que vai apoiar a Maria do Rosário, mas ainda está tendo a negociação entre PT e PDT, o que eu acho um absoluto desastre. Isso teria que ter sido resolvido na noite da eleição, como no caso do apoio da Tabata ao Boulos. O Bolsonaro sofreu uma derrota importante no Rio, ele gastou uma grana violenta com ramagem, mas perdeu no primeiro turno. Eu acho que ele não tinha como ganhar mesmo, o Eduardo Paes era muito forte, mas ele perdeu no primeiro turno, igrejas evangélicas que sempre tiveram com ele, fecharam com Paes, figuras da política carioca que sempre fecharam com o Bolsonaro, fecharam com Paes. Aqui ele claramente foi derrotado, assim, o resultado dele não foi bom. O Paes é uma espécie de esperanto, né, da política carioca. Ele é a linguagem comum, né, ele é muito hábil e deve-se dizer, ele fez uma prefeitura boa mesmo, assim, as prefeituras dele são bem avaliadas, e da vez que o pessoal falou, não, enchemos o saco do Paes, vamos votar em outro cara, votaram no Crivella e aí, pô, entendeu? Depois disso você não larga o Paes nunca mais, entendeu? Agora, você lembra que tem uns anos talvez uns 2 anos, que o Flávio Bolsonaro fez um comentário, né, quando eles falaram que iam colocar um candidato do PL, enfim, um bolsonarista para concorrer, ele falou, não coloca porque o Eduardo Paes trabalha. Exatamente. E Belo Horizonte eu acho que vai ser a eleição para se prestar atenção mesmo, nesse segundo turno. As projeções de segundo turno feitas durante o primeiro turno davam vitória do Fuad Noman contra o Bruno Engler. Mas essa é uma daqueles segundo turnos que eu acho que realmente é outra eleição. Eu acho que realmente... O Fuad Noman já é um senhor, né? Usa suspensório e tal. E o outro é uma almofadinha de 20 e poucos anos. Porque justamente, Belo Horizonte eu acho que é a chance do Bolsonaro de dizer que saiu vencedor nessa eleição. Porque o Engler é um cara dele. Terceiro colocado, o Tramonte. O partido do Tramonte deve apoiar o Bruno Engler, mas o Tramonte provavelmente não vai querer se meter nessa confusão, porque ele tem aquele público dele como apresentador e tal, ele deve querer se manter mais ou menos assim. Mas eu tenho a impressão de que tanto o PT quanto o PL vão dar importância a essa disputa. Vão entrar nisso aí para... O PT não deu nenhuma importância para BH no primeiro turno, né? O fiasco do Tramonte, acho que tem um subproduto, fiasco na reta final tem um subproduto positivo, oculto a médio prazo, que é o Luciano Huck ficar com medo de se lançar, porque esse negócio de televisão sempre não é basta. Possível, né? Pois é difícil, cara. Resumindo, eu acho que foi uma eleição, obviamente, vitória da direita. Eu tendo a achar que a direita máquina se saiu melhor do que a direita rede social. Mas a gente ainda vai esperar o resultado do segundo turno para poder fechar uma conclusão sobre isso. Certo. Ana Clara, os kasabianos. A Ana Clara fez raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética, fez tudo dos kasabianos. Olha, é monumental o que o Kassab fez. E aí eu vou começar falando da história recente aqui. Quando o Kassab vira secretário de governo do Tarcísio em 2023, o PSD passa de 660 prefeituras para 968 prefeituras só naquele ano, só no ano que o Kassab vira secretário. Ele conquista 308 prefeituras em 12 meses. Sem eleição? Sem eleição.
só de troca de partido. Isso até causou uma certa rusga ali com o Tarcísio, com o pessoal, porque eles estavam achando que o Kassab estava usando a máquina do governo do estado para atrair gente pro partido dele. Perspicaz, né? Assim, que é o que de fato aconteceu, né? E assim, pra gente ver como foi notável o resultado do Kassab naquele ano, no mesmo ano de 2023, o MDB atraiu 39 prefeitos, o PL 23, e o PL já era o maior partido no Congresso em 2023, então conseguiu atrair só 23 prefeitos, e o PP 11, e o Kassab 308, realmente diferente. Nesse ano, ele arrumou mais prefeito pro partido dele do que o PT ganhou esse ano aqui, né? Exato. No Brasil inteiro. Exato. E aí, quando chega essa eleição, o PSD elege 888 prefeitos, que é um pouco menos do que ele tinha um ano antes, mas continua sendo o partido com o maior número de prefeitos do país. E em todos os aspectos, esse número do Kassab ele é colossal. Primeiro, porque é o maior número de prefeitos. Segundo, porque o Kassab lançou 1.750 candidaturas. E ele elegeu nada menos que 50% de todas elas. O MDB lançou 1.926 candidaturas. Elegeu 40% delas. O Republicanos elegeu... É muito, mas MDB sempre foi, historicamente, o partido com o maior número de prefeituras. Era né? o partido dos municípios. Né? Ele perdeu esse lugar para o PSD. O Republicanos, 39%. O PL elegeu 34% das candidaturas que ele apresentou. Mesmo levando 510 prefeituras, o que é notável. Então, assim, percentualmente, o Kassab também teve mais sucesso. No quesito grana, o Kassab também deu mais certo. Cada prefeito do PL eleito custou pra gente, que paga esse fundo eleitoral, R$1.737.000. Se você divide o fundo eleitoral por cada candidatura que deu certo. E o PL tinha o maior fundo eleitoral, né, de 886 milhões. No caso do Kassab, cada prefeito eleito dele custou 479 mil. Então, assim, ele gastou muito menos do que os outros partidos para eleger um prefeito. Nessa base de comparação ainda, o PT é com certeza o que está mais lascado, porque se você pegar o valor do fundo eleitoral do PT e a quantidade de prefeitos eleitos, é 2,5 milhões por prefeito, mas é claro que se o Boulos ganha São Paulo, você tem um reequilíbrio muito grande, porque... Sim, pela força, a eleição de São Paulo tem um peso que muda a correlação, né? E pela quantidade de gente governada, no caso, né? Mas se a gente pega pelo critério de quantidade de gente governada, o PSD também é o partido que mais se deu bem. Isso sem a gente ter os resultados de BH e de Curitiba, que são cidades grandes em que ele concorre. Sem esses resultados, ele vai governar cerca de 30 milhões de pessoas hoje. É o maior partido também nesse aspecto, que pode ser maior ainda caso Belo Horizonte e Curitiba elejam os candidatos desse partido. O PSD tem a maior bancada no Senado. O PSD tem o presidente do Senado. O PSD tem uma bancada de 58 deputados, que está entre as maiores bancadas da Câmara. Ele tem 3 ministérios no governo. O jornalista Thomas Trauman escreveu esses dias que tem 2 entidades onipresentes em Brasília, Deus e Gilberto Kassab. Eu perguntei para uma fonte que conhece muito o Kassab, conhece essa origem da política dele de São Paulo, falei, qual é esse mel, né? O que acontece na vida para todo mundo querer estar perto do Kassab? Como que ele consegue atrair tanta gente, tanto político? E ele me deu como resposta 3 palavras: credibilidade, perspectiva e caneta. Credibilidade, porque ele honra a maior parte dos compromissos que ele assume na política, exceto pela traição pública que ele fez quando ele tinha um ministério no governo Dilma e o PSD votou pelo impeachment da Dilma, É né? uma exceção grandinha. Exato. Importante. Exato. Não, o PSD tinha orientado o voto favorável ao impeachment, ao mesmo tempo em que ainda estava no governo. Aí o Kassab publica uma carta, né, pedindo demissão, dizendo que ele se viu obrigado a pedir demissão porque o partido tinha decidido votar pelo impeachment, como se o partido não fosse ele, entendeu? Se hoje o partido ainda é o Kassab, imagina em 2016, quando esse partido era muito menor. Então, assim, é surreal. E isso é interessante porque eu fico pensando aqui, o que pensa o Kassab, né? O que representa o PSD em termos ideológicos e políticos para o país? Porque o PSDB, pode-se falar muita coisa, mas tinha um projeto, tinha uma cara, tinha o PT, é fácil também dizer que sim. O PSD representa o quê, exatamente?
ele se assemelha muito ao MDB nos últimos anos. Esse partido de governabilidade, né? Pelo menos é isso que ele sinaliza. Mas esse vazio de horizonte, esse painel não é nem escuro, né? É um branco fosco, é uma coisa que parece que você entra numa sala fosca, branco, assim, que você não vê nada na frente, é uma névoa. O PSD é o quê? Pra gente pensar o peso que o Kassab tem na política brasileira, o peso do PSD, como isso se traduz em relação ao que o Brasil está se tornando, ou as perspectivas do Brasil, sei lá. Ainda nesse ranking de credibilidade, segundo essa fonte com quem eu conversei, o Valdemar Costa Neto fica em primeiro lugar como o político que mais cumpre acordos. Perspectiva, porque ele justamente manda no maior partido do país hoje. Se você pegar nesses critérios de prefeituras e tal, não é o maior partido em fundo partidário. Ou seja, ele vai ficar muito tempo no jogo ainda, além de estar ajudando a construir essa provável candidatura do Tarcísio à presidência. E caneta, porque ele tem cargo, né? E tudo indica que ele vai continuar tendo cargo por muito tempo. E justamente, Fernando, esse ponto que você coloca, esse branco, essa coisa amorfa que o PSD representa, o Kassab considera isso, na verdade, um ponto positivo, essa ambivalência de não ser visto como governo, mas também não ser visto como oposição. De, apesar de ter ministério no governo, ele também integra um governo estadual de oposição. E se você pensar na perspectiva municipal, para um prefeito, esse é o melhor dos mundos, porque ele está num partido que transita nos dois lados e isso facilita na hora de pedir verba para o governo federal, por exemplo. Ele vai para Brasília, ele é do PSD, ele não é do PL. E aí, quando ele vai pedir verba pro Tarcísio, ele é do PSD, ele não é do PT, ele não é do, sei lá, isso é muito É um pragmatismo favorável. sem contraste, né? Ou sem desconto, é um pragmatismo absoluto. Exato. Eu sempre lembro do Celso falando, o Kassab pode ganhar essa, e esse não é o pior cenário para o Brasil. Exatamente. Né? Pois é. E assim, o que diz a literatura é que, embora a eleição municipal não dite necessariamente o rumo ideológico da eleição presidencial, ela resolve, em parte, como vai ser a eleição para deputado federal da próxima eleição, porque são os prefeitos que ajudam a eleger deputado federal. Então, se você pega essa quantidade de prefeito que o Kassab conseguiu fazer, a gente pode projetar, sem parecer ser muito imbecil, que ele vai ter uma bancada relevante no Congresso em 2026. O que, num mundo como esse, de um presidencialismo mais fraco, de emendas e tudo mais, pode ser muito mais vantajoso do que ter um candidato à presidência da República do PSD, por exemplo. Você vai cair numa ilha, com mais um ser humano só vivo. As duas opções que te dão é o Kassab ou o Pablo Marçal. Você só tem essas duas opções. Escolhe. Bora, Gilberto. Bom, encerramos o segundo bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo e vamos falar do futuro não muito claro, futuro nebuloso da esquerda na volta. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, acho que podemos começar com você. O PT tem a presidência da República e, no entanto, o vento está soprando para o outro lado. Você conversou aí com várias pessoas e esse, digamos, é um dos assuntos da sua vida, refletir a respeito da esquerda brasileira. O que a gente está achando? Então, Fernando, esses dias eu conversei bastante com bastante gente, aí na esquerda, no PT e de outros partidos e tal. E assim, o que eu achei a boa notícia é que eu acho que, pelo menos em off, todo mundo sabe o tamanho do problema. Então, assim, pode até ser que os presidentes dos partidos lá, Gleisi, façam um discurso dizendo não foi tão ruim assim e tal, mas pelo menos falando em off, todo mundo reconhece que foi uma eleição muito ruim para a esquerda. Vários deles enfatizaram esse aspecto que, assim, isso não é uma nova onda, isso ainda é a onda anterior fazendo efeito, né? Então, por exemplo, vários candidatos de esquerda tiveram muita dificuldade. Eles estavam quase todos na oposição, porque a última eleição para prefeito foi muito ruim para a esquerda, e disseram que esse ano realmente concorrer pela oposição foi muito difícil, porque os prefeitos estavam com muita grana e se reeleger foi muito fácil. Mas todos eles admitem que, assim, o quadro geral continua muito ruim. Os mais otimistas um pouquinho dizem o seguinte, bom, o PT no momento é um partido em reconstrução, é um partido que levou uma surra ali naqueles anos do impeachment, da prisão do Lula, etc., que muita gente previu que ia acabar, não acabou, ganhou a presidência da República, mas agora tem que começar essa reconstrução de tijolinho, tem que começar lá elegendo um carinha lá do MST numa cidade, elegendo aquele trabalho de base devagarzinho, né, fazendo um processo meio lento, que vai demorar muito tempo.
E, inclusive, algumas pessoas acham que isso já começou, assim, que, numa certa medida, assim. Então, você teve movimentos sociais que elegeram vereadores, um início de coisa mais ou menos assim. E o desempenho do PT foi até um pouquinho melhor do que na última eleição, em termos de quantas prefeituras elegeu, etc. Mas o que todos concordam é que essa reconstrução da esquerda está muito mais lenta do que o tsunami de direita que está vindo do outro lado. Seja pela direita máquina, seja pela direita de rede social. Então, por um lado, todos eles reconhecem assim, tem um problema de quais são as ideias circulando mais facilmente pela sociedade. Né? Tem um debate que não é eleitoral, tem um debate que a esquerda tem que convencer o público das suas ideias, porque houve uma ofensiva que ela tem as melhores soluções, os melhores caminhos para resolver os problemas. Exato, e esse também é um processo lento, isso não vai acontecer de uma hora para outra. E, ao mesmo tempo, tem essa reconstrução mais institucional, de ganhar eleição, etc., em que é cada vez mais consensual que essas alianças com o centro são o horizonte de curto prazo. Assim, você vai ter que abdicar de cabeça de chapa em vários lugares, você vai ter que apoiar candidatos ao Senado, por exemplo, que os bolsonaristas pretendem fazer uma ofensiva grande, né, na eleição do Senado ano que vem, para tentar fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, aquelas coisas. Então, a esquerda já, em vários lugares, provavelmente vai ter que desistir dos seus candidatos para apoiar uns candidatos mais de centro, mas o quadro é de muita apreensão, né, do que vai ser feito. Uma coisa que eles ficaram contentes esse ano é que voltou a ser possível o cara com a camisa do PT, a bandeira do PT, ir em qualquer lugar da cidade fazer campanha, que não estava sendo. Assim, tinha vários lugares em que ele corria risco de apanhar. E eles disseram, isso aí mais ou menos acabou. A gente viu poucos casos, e uns casos assim meio aberrantes, nos lugares muito Brasil profundo, assim, mas que em geral eles falaram, foi bem mais fácil fazer campanha. Brasil profundo, Oscar Freire. Não, eles disseram assim, foi bem mais fácil você sair para fazer campanha com a bandeira do PT, assim, teve muito menos problema. Agora, eu queria chamar a atenção para um negócio. Essa eleição já está criando questionamentos para a direção do PT. Sempre bom lembrar, o mandato da direção atual do PT acabava ano passado, 2023. Eles tomaram uma medida lá, de acordo de todo mundo lá, de prorrogar esse mandato até depois da eleição municipal, justamente para esperar a eleição municipal. E aí eles iam ver o que iam fazer. E baseado nesse resultado que a gente teve, as perspectivas da direção atual não são boas. Tem muita gente que defende preservar a Glaze, porque participa uma onda de ataques violentos contra ela, porque a Glaze conseguiu muito respeito dentro do PT pela coisa de ter sido a presidente do pior momento, de ter sido a presidente na hora que realmente você queimava seu filme irremediavelmente se você fosse presidente do PT. Então, assim, tem muita gente que dá esse crédito para ela e fala, não, isso aí vamos preservar a Glaze, mas que, por outro lado, já vinha tendo uma articulação grande para substituir a direção atual, e o nome mais cotado vinha sendo o do Edinho, que era o prefeito de Araraquara, que perdeu agora. Quer dizer, ele não perdeu, a candidata dele perdeu em Araraquara. Eles ficaram desolados com essa derrota, eles não esperavam, né? Exatamente, essa era uma prefeitura que o PT esperava ganhar. Isso deve enfraquecer um pouco aqui o Edinho, mas eu não sei sinceramente se vai enfraquecer muito, porque os outros nomes cotados, a própria Glaze e o José Guimarães, nenhum deles é campeão de votos, né, cara? Eu particularmente não acho que essa derrota dele em Araraquara vai mexer muito com as chances dele, não. Ele é provavelmente o favorito para ser o novo presidente do PT. Porque tem muita gente, a crítica não é tanto assim, umas coisas de estratégia geral e tal, mas teve alguns pontos que eu ouvi de algumas pessoas influentes, que foi o seguinte, por exemplo, o PT devia ter marcado mais a coisa da frente ampla já desde o começo do governo. Por exemplo, uma das pessoas que eu conversei falou, devia ter tido uma mesa da frente ampla, devia ter tido uma espécie de núcleozinho ali de partidos da frente ampla que se reunissem para discutir estratégia regularmente e tal, e já se apresentasse na eleição, tentando fazer uma articulação já no começo da eleição, né? A pessoa que me disse isso, inclusive, falou, o Boulos podia ter feito isso no começo da campanha dele. O Boulos tem empresário que apoia o Boulos, tem até gente de mercado financeiro que apoia o Boulos. E talvez tivesse sido uma boa ideia ele já começar a campanha mostrando esses apoios, né, e tal. E, obviamente, dirigentes importantes reconhecem que houve erros de estratégia, claro, né? Por exemplo, Belo Horizonte, que a gente falou aqui, né? Assim, o candidato do PT teve uma votação muito pequena para um partido que já governou o Estado, já governou a cidade várias vezes e tal. Eu acho que a primeira consequência prática para o PT vai ser esse questionamento com relação à direção. A briga agora para essa mudança vai ser muito pesada. A avaliação do partido vai inteiramente na linha do que a Ana Clara falou no final do bloco anterior, que essa eleição municipal não tem impacto nenhum para a eleição para presidente em 2026, mas atrapalha imensamente o PT na eleição para deputado.
entendeu? Porque, como disse a Ana, os vereadores vão fazer campanha para os deputados do seu partido e o PT vai ter pouco vereador. Então, isso deixou o pessoal da direção do PT bastante desolado, assim, eles estavam contando com um desempenho um pouco melhor em algumas cidades grandes para facilitar a eleição de deputado federal em 2026. Então a gente está pintando aí um congresso conservador em 2026. Provavelmente. O que a gente não sabe é se ele vai ser tão bolsonarista. É perfeitamente possível que o bolsonarismo não se dê bem na próxima eleição, mas por esse raciocínio, pelo menos, o que vai contar é máquina. E aí são os partidos do Centrão que estão saindo na frente. Uma questão que eu ouvi tanto de um dirigente do PT como de um dirigente de um partido aliado. Uma avaliação que assim, a esquerda, quando o Lula ganhou, achou que a esquerda tinha vencido e não era o caso, entendeu? O Lula venceu o Bolsonaro, no fim. E o Lula venceu o Bolsonaro por muito pouco e só conseguiu esse muito pouco por causa da Frente Ampla. Então, não é que houve uma vitória das ideias de esquerda dentro da sociedade brasileira, entendeu? Assim, isso não aconteceu. E tinha gente de esquerda meio iludida a esse respeito, falando assim, pronto, aquela era que a direita mandou no Brasil, o Temer, Bolsonaro, sombrios acabaram. Exato, não aconteceu nada disso. E eu até fiquei feliz de saber que a impressão geral é essa, então não tem muita gente mentindo para si mesmo entre esses dirigentes. E, enfim, eu queria lembrar que, acho que já disse isso aqui algumas vezes, uma hora é bem provável que a esquerda vai ter que se juntar toda numa federação. Os partidos de esquerda. No momento você tem o PT com o PCdoB e PV, você tem o PSOL com a Rede, mas essas federações que existem foram feitas só para pequenos partidos não perderem, cruzarem cláusula de barreira, aquelas coisas. Né? O PCdoB ia perder, o PV ia perder, o PSOL e a Rede iam perder, então. Mas agora é provável que haja uma negociação para uma federação mais sólida dos partidos médios e maiorzinhos. Mas é interessante isso porque no campo progressista, o PSB, o que representa hoje? O PSB tem duas lideranças. O João Campos, que é o prefeito reeleito de Recife, é uma liderança em ascensão, clara. A Tabata é uma liderança também, apesar de não ter tido um bom desempenho, mas 10%, enfim. Tem outros nomes. O PSB representa o quê? O antigo PSDB? Então, não, eu acho que não. Eu acho que o PSB... Aliás, pouca gente lembra. O PSB é um dos partidos mais antigos do Brasil, né? O PSB, depois, quando acabou o governo Vargas, eles fundaram lá, o Antônio Cândido era do PSB. E eu acho que eles sempre tiveram uma estratégia de ser o partido um passo mais ao centro que o PT, né? E eu acho que eles estão novamente tentando reconstruir nesses termos. Eles vinham tendo um crescimento consistente até aquela eleição em que o Eduardo Campos foi candidato e morreu no meio da campanha. E no momento que o Ciro rompe com eles, né? Justamente para não apoiar o Eduardo Campos. Eu nem tô pondo o PDT nessa conversa, que o PDT virou essa coisa Mangabeira e Ciro, né? Essa loucura. Mas ainda tem. Mas eu acho que se você for no Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda tem gente. Tem PDT. Que tem aquela convicção. No Rio de Janeiro ainda tem uma ou outra. O PSB, por exemplo, elegeu bastante gente. O Cid Gomes entrou pro PSB, né? E ganhou um monte de prefeitura no Ceará. Então, assim, teve vários estados do Nordeste onde eles conquistaram muitas prefeituras. Eles conquistaram mais prefeituras que o PT, inclusive. O problema do PSB é que ele é muito menos homogêneo nacionalmente do que o PT, por exemplo. Então, você tem candidatos pelo PSB Brasil afora que realmente não tem nada a ver com o perfil do partido, né? Porque o partido justamente ficou meio no exílio aí muito tempo, meio em crise e tal. Mas eu acho que é um negócio para se prestar atenção. É um dos aliados que o PT adoraria ter numa federação. Mas para o PSB... Eu conversei com um cara do PSB na eleição passada e ele estava no meio de uma negociação de federação. Ele dizia assim, se a gente entrar agora e se o voto dentro da federação for pelo número de deputados, etc., basta o PCdoB ficar do lado do PT que ele ganha tudo da gente. Então não dá pra gente entrar. Se a gente entrar, a gente se dissolve dentro do PT. Então o que o PSB gostaria, o PSB gostaria de entrar com todo mundo. Entrar com o PDT, com a Rede, com o PSOL, todo mundo. Que aí... o PT continua sendo o sócio majoritário desse troço, mas com possibilidade de perder. Exato, o PT pode perder uma votação, entendeu? Eu acho que o caminho é esse. Um dirigente muito importante do PT falou que acha que também é, mas que no momento não há nenhuma conversa nesse sentido. Mas de ouvir de um outro cara que isso vai acontecer, a gente só não sabe em quantos passos. Assim, se vai ser juntar todo mundo de uma vez, ou se vai se juntar fazer duas federações de esquerda de tamanho razoável para se juntarem depois. Mas eu acho que o pessoal da esquerda precisa mais ou menos começar a se conscientizar que a tendência é essa. Porque do outro lado, está havendo uma partidarização da vida brasileira pela direita. Os partidos de direita estão se consolidando enormemente. E aí tem uma coisa muito interessante que eu ouvi de um petista falando. E eles aprenderam com a gente. Eles agora, os partidos de direita são mais organizados, têm formação política, eles dão curso de formação política para militância, tem secretaria de mulheres, tem secretaria de jovens. Quando a Marta Suplicy foi para o PMDB, por exemplo, ela virou para o Jucá e falou, vou fazer uma iniciativa com a secretaria de mulheres.
mulheres. Aí o Jucá falou, pô, mas não tem, entendeu? Eles já passaram desse ponto, né? Já não estão mais. O Brasil está se tornando um país de partidos, né? A política brasileira está se tornando uma coisa de partidos mais forte por causa da reforma política de 2017. E eu acho que a esquerda precisa começar a se conscientizar que não vai sobreviver se ficar todo mundo com o seu feudozinho lá, não. Perfeito. Eu queria jogar uma reflexão aqui até para vocês falarem o que vocês acham. Porque quando a gente olha na frieza dos números, não dá para dizer, falando no âmbito municipal, que a esquerda foi muito forte em algum momento, assim. A Folha fez um gráfico, dá para ver muito claramente a evolução de todos os partidos nas eleições municipais. Por esse gráfico você vê que o PT, ele cresce no âmbito das eleições municipais, depois da eleição do Lula em 2002, e depois ele vai arrefecendo. Chega num pico e vai arrefecendo. 2008 ainda o PT, que a eleição é muito forte ainda, 2008, que é metade do segundo mandato do Lula, ali o PT conquista muitas prefeituras em 2008. Sim. Bom, e a partir daí tem, assim, a partir de 2010, 2011, você vê que vai caindo e agora melhorou em relação ao que já foi. E lá dá pra ver muito claramente, assim, o PSD substituindo o MDB, o PSDB sendo substituído pelo PL. No grosso, olhando de forma muito até generalista essas informações partidárias, não fica parecendo que o Brasil sempre foi um país que escolheu prefeito de esquerda, assim, nos últimos 20 anos, por exemplo. Você teve um período específico que acabou. E o Lula era um cabo eleitoral sem precisar fazer muito esforço para isso, né? Porque ele realmente, quando ele entra, a vida melhora. As pessoas não podem esquecer que o PT chega à presidência em 2002 em cima da pauta da justiça social. A gente vinha de uma década de crise, anos 90, FMI, desvalorização da moeda, juros altos para a população, ProER para os bancos, enfim. A pauta da esquerda era uma pauta muito assim, peraí, vamos dividir um pouco isso aí. Era uma pauta de justiça social, majoritariamente. E aí você tinha toda uma questão em volta disso. Quando as demandas da esquerda começam a caminhar no sentido da igualdade, da equidade, da diversidade, você vê que a população meio que fala, peraí, não sei se eu quero isso aí não, né? Então, as coisas começam a mudar. Então, eu fico me questionando, queria que você, Fernando e Celso, falassem o que vocês acham. Eu concordo totalmente com o que você disse. O PT é um pouco uma anomalia na história política brasileira, quer dizer. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Isso aí não quer dizer necessariamente que assim, o brasileiro é conservador por natureza, etc. Primeiro que assim, na eleição mais plebiscitária que tem, a eleição mais direta que você pergunta para a população o que você quer, que é a presidencial, a esquerda saiu bem para caramba. Entendeu? O PT é o maior vencedor de eleições presidenciais da história do Brasil. Os outros dois são o PSDB e o velho PSD, o do Juscelino. Entendeu? E somando os dois não dá o que o PT tem. Então, enfim, a esquerda se deu muito bem na grande majoritária, né? Então, você não pode pegar um país que elegeu 5 dos últimos 6 presidentes para a esquerda e dizer esse é um país reacionário pra cacete, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com isso. Sempre bom lembrar também, que a gente já falou aqui, tem uma questão do Brasil ter começado a sua transição política com a classe política da ditadura, entendeu? Onde a esquerda tinha sido extirpada, tinha sido proibida, então começou com a esquerda praticamente do zero e os outros caras com a máquina rodando. Então, assim, o que parecia que ia acontecer é o seguinte, que o PT era um movimento natural de reverter essa vantagem inicial da direita, né? Pelo fato de a gente ter começado com a classe política da ditadura. E enquanto nesses 20 anos que pareceu que a democracia brasileira estava funcionando, ali 94, 2014, isso vinha acontecendo mais ou menos, com idas e voltas, né? Mas, enfim, reverteu drasticamente nessa última onda de direita que teve. E você somando uma onda de direita socialmente enraizada, que não era no começo da Nova República. A direita era basicamente máquina política. E agora não é, cara. Agora tem igreja, tem movimento, tem, enfim... É um troço organizado. É muito mais embasado assim na sociedade, sabe? Capaz de sobreviver na oposição, por exemplo, que a direita não era, entendeu? Quando a direita perde a presidência, eles se ferram, cara. Eles não têm mais... Sem máquinas, eles não tinham mais nada. Então, assim, você junta essa vantagem inicial com essa onda de direita recente e vira essa surra aí que a gente tá vendo. É uma loucura que um país com tanta desigualdade seja tão suscetível a esse discurso de direita, né? É curioso isso, esse novo discurso de direita, coisa do empreendedorismo, do avanço evangélico, enfim, conjunção de coisas, a hegemonia do agro, enfim, tem uma série de fatores aí que contribuem e a falta de saídas coletivas, né? Falta de saídas por sindicatos fortes ou por movimentos reivindicativos que criariam um outro clima ideológico. Esse mundo do trabalho atomizado, que o patrão não tem cara mais, que é
né, você não sabe para quem você está trabalhando e você acha que é empreendedor quando você não tem 13º, não tem férias, não tem direito, se ficar doente, não tem plano de saúde, não tem nada, mas você acha que tá legal. O clima ideológico tá ruim para a esquerda, em geral, de qualquer maneira. Para qualquer solução coletiva, Isso, como exato. você falou, né? Não sei se é o espírito do tempo, se isso vai mudar, mas a impressão que dá é que não vai mudar. Não, uma hora que muda. realmente a questão individualista, ela não é de hoje, acontece Como ali. disse, uma hora muda, talvez o mundo acabe antes. Sempre é possível também. Um último fator que eu queria colocar, tem pessoas que concordam ou não com isso, eu só vou jogar aqui para vocês e deixar por aí, que é a questão da queda do fluxo migratório interno do interior para as grandes cidades. O último levantamento do IBGE sobre isso é de 2011, então é super defasado. Mas já em 2011, era muito perceptível que as pessoas estavam se movendo muito menos do interior para as capitais, permanecendo em lugares, muitas vezes, de valores mais arraigados, né, mais conservadores, com menos contato com diferença, com diversidade que tem nas grandes cidades. Isso também acabou impulsionando essa questão. Por que as pessoas estavam migrando menos? Porque o interior do Brasil começou a prosperar. O interior do Brasil começou a suprir as demandas econômicas dessa população, então eles não precisavam mais migrar. Vejam vocês a ironia, né? Você claramente tem o enriquecimento do interior do Brasil no governo Lula, né? Com o início da alta das commodities, com o crédito rural a juros zero, a rodo para os produtores rurais. Tudo isso acontece no governo Lula, esse fortalecimento econômico dessas regiões que acabaram... Você tinha me falado isso outro dia, eu tô até agora pensando nisso. Eu acho uma hipótese muito interessante. Eu não sei qual é o peso disso, mas eu acho que isso aí pode ser uma parte da explicação, sim. Bom, vamos encerrando o terceiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo e na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari Faria com você. Sem mais delongas, como eu digo, pode soltar aí. Por favor. Não é que o país está polarizado, o país está Zé Dirceu. Não aguento mais ouvir essa história da polarização. O país está politizado. O país conhece as suas alternativas que tem. Acho que o Celso falou antes de mim, né? Falei junto, mas acho que ele falou um pouquinho antes. Falou antes. Pô, escrevi o livro lá dos caras. Ele ouviu 535 horas de áudio do Zé Dirceu. Exato. Bom, então, para os anais, o Celso foi mais rápido que eu, com justiça. Quem fala é o ex-deputado, ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, em entrevista ao jornalista Juca Kfouri para o canal da TVT no YouTube. Então é isso. Bom, feito isso, vamos para o Correio Elegante. Momento de vocês. E eu começo o Correio Elegante com um e-mail do Rubinho Antunes. Fãs e ouvintes, desde a mudança para a França em 2021, eu e minha esposa Rose costumamos escutar o foro com as crianças aos sábados de manhã. Acontece que sou músico e muitas vezes não estou em casa aos sábados. E no último programa eu viajei e descobri a traição. Ela ouviu o foro sozinha enquanto eu ouvia outros podcasts velhos, afinal sábado não tem nada fresco. E isso é traição das brabas que eu gostaria de denunciar. Somos fãs e o foro é a nossa principal ligação com esse Brasil que, apesar dos pesares, amamos demais. Um abraço ao melhor trio do jornalismo brasileiro. Obrigado, Rubinho. Releve essa Rubinho, traição. Que legal. Valeu, Rubinho. Isso, pô. A Rose, Tá grave. Rose, um beijo pra vocês. A Mari me passou um recado de um fã absolutamente encantado pelo Casca de Bala. O João Alcântara, de Belo Horizonte, escreveu: o Celso Rocha de Barros é, sem dúvida nenhuma e com folga, o ser humano mais inteligente do planeta Terra. Que coisa absurda são as análises desse cara. Que coisa maravilhosa ouvi-lo. Que privilégio ter uma aula toda sexta. Não consigo pensar que vivi até hoje sem acompanhá-lo constantemente. Que ser humano fantástico. Que isso, gente? Casca de bala. Casca de bala. Tá pensando que é fácil? É? Conviva com esse sucesso. Pô, João, valeu, cara. Nem minha mãe fala isso. Muito bom. Você gostou que eu fiz a ênfase, né? Eu interpretei dramaturgia aqui. Você teve dramaturgia. Bom, o Lucas Molter mandou o seguinte e-mail. Moro em Taiwan. Olha que legal. E toda vez que escuto a aconchegante abertura do programa, fecho os olhos, me imagino no maravilhoso Nordeste brasileiro e por alguns segundos a saudade parece sumir.
Queria pedir um abraço para meu pai, um brasileiro cansado de tanta patifaria, mas que também encontrou no foro uma maneira leve de encarar esses absurdos que vemos por aí. Forte abraço e continue o excelente trabalho por muitos anos. Pô, Lucas, um abração para você e um grande abraço pro seu pai, que você não botou o nome aqui, eu queria muito saber o nome dele. Muito bem. Um abraço pro pai do Lucas. Bom, e neste bom clima, alguma coisa tem que estar de bom humor, né? A gente tá, apesar de tudo, de bom humor. A gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço assim então dos meus amigos. Tchau, Celso. Até semana que vem. Tchau, Fernando. Até semana que vem. Tchau, Ana. Até semana que vem. Tchau, Fernando. Até mais. Então é isso. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.